Prezados e prezadas, é uma grata satisfação retornar a conversar sobre inteligência artificial e os seus fundamentos éticos e filosóficos. E nós vamos continuar com a apreciação de alguns grandes nomes clássicos da filosofia da inteligência artificial. Nós vimos a Ada Lovelace tratando dos primórdios da automatização e da inteligência mecânica artificial. E nós vamos passar a um outro autor que é considerado um dos pais da inteligência artificial e da computação. Trata-se de Alan Turing, que nasceu em 1912 e faleceu em 1954. Alan Turing é um dos grandes prodígios de sua época, um dos pioneiros da matemática da ciência da computação e também da denominada teoria dos autômatos. Ele é um dos grandes gênios de nosso século, com contribuições inestimáveis na área da inteligência artificial. A sua importância ela é tão significativa que nós passamos a utilizar para denominar determinadas máquinas virtuais de máquinas de Turing. E os testes que ele elaborou para se verificar a presença ou não de uma legítima inteligência artificial são denominados testes de Turing, que se transformaram em verdadeiras balizas para o crescimento e a progressão e a expansão da inteligência artificial. Alan Turing será o primeiro a tentar responder de modo consistente a grande pergunta, a grande dúvida de Descartes sobre as objeções que este filósofo colocava na possibilidade das máquinas utilizarem competências linguísticas legítimas e de forma consistente. A resposta de Alan Turing vai aparecer num artigo revolucionário publicado sob o título de Computação e Inteligência, na revista Mind, em 1950. O texto começa com uma pergunta ambiciosa. E a pergunta é: podem as máquinas pensar? De imediato, o autor passa a discorrer sobre esse grave e grande tema e ele descarta a tradicional resposta que a filosofia vinha dando por meio de uma distinção entre os conceitos de máquinas e de o que significava pensar. Isso fugiu um pouco da tradição e da tradicional resposta em análise filosófica, porque, na opinião de Alan Turing, isso levava a caminhos sem muita progressão e que não prosperariam do ponto de vista filosófico. E de modo muito arguto, muito inteligente, ele propõe uma estratégia diversa, porém menos ambígua. Alan Turing sugere um artifício que ele denomina jogo da imitação, na qual um entrevistador precisa adivinhar quem seria o humano e quem seria a máquina em uma entrevista às cegas. Portanto, perante uma situação que é colocada no entrevistador, em que ele está dialogando com alguém, ele precisa identificar, nesse caso, quem é humano e quem é máquina. A pergunta do autor é o que aconteceria no caso do entrevistador tomar por erro a máquina como se fosse o humano. Para esse questionamento, ele substituiria a tradicional pergunta: podem as máquinas pensar? Pela impossibilidade de uma resposta clara, precisa, consistente sobre o que significa inteligência e pensar, por uma outra estratégia em que ele propõe verificar se a máquina seria capaz de imitar com sucesso o comportamento humano, a ponto de confundir um observador imparcial, o entrevistador em uma situação como essa que nós mencionamos, que seria às cegas, de tal forma que, para Turing, a resposta a Descartes seria de que não existem limitações plausíveis para acreditar que uma máquina, em determinadas condições,
não pudesse responder satisfatoriamente, ou seja, com competência linguística, às interlocuções propostas sem ser confundida com um ser humano. A partir desse momento, Turing lista algumas objeções clássicas à possibilidade das máquinas realmente, de modo autêntico, poderem pensar, e contradita uma a uma. A primeira objeção, talvez seja uma das mais fortes, é a chamada objeção teológica. A objeção teológica é aquela que afirma que as máquinas não podem, em nenhuma situação, nunca possuir alma. A alma é um atributo do humano. A alma imortal é um atributo da condição humana. Somente homens e mulheres podem possuir alma. Nenhum animal ou máquina poderia, nesse sentido, pensar, porque não teria essa condição básica que é dada à humanidade. A resposta que Alan Turing dá é que essa objeção ela é meramente especulativa. Afinal, se nós estamos perante um Deus onipotente, um Deus que pode realizar sem limitação os seus desejos, nada impediria que ele pudesse atribuir a alma a determinados seres que não os seres humanos. Um exemplo disso é que em Aristóteles, os animais, além de serem sencientes, eles também poderiam possuir alma. Pensar o contrário seria, portanto, na opinião de Alan Turing, uma injustificada limitação ao poder divino. Outra limitação seria matemática. Não haveria a possibilidade de uma máquina capaz de prever, de utilizar estados infinitos de possibilidades de decisão ou de pensamento de forma clara. Ou seja, uma máquina que trabalha com estados finitos estaria impossibilitada de desempenhar razoavelmente a sua atividade, a sua ação, principalmente de deliberação ou de competências linguísticas, por ausência de condições para tanto. Essa resposta de Turing a esse problema, ela é mais do que adequada. Turing alerta que essas limitações de sua época, lembremos que estamos falando de 1950, que essas limitações de época eram meramente contingentes e nada impediria de que no futuro, dado o desenvolvimento tecnológico, que as máquinas pudessem sobrepujar as limitações que são alertadas e talvez até hoje nós podemos dizer com capacidade inclusive superior à capacidade humana de raciocínio. Uma outra objeção trazida por Turing, que ele irá também descartar, é a objeção da consciência. A objeção da consciência afirma que jamais uma máquina poderia experimentar, fruir da felicidade de uma vitória ou da profunda tristeza de uma decepção. Turing reconhece que os mistérios da consciência são algo que talvez possa ser alegado como uma limitação à capacidade das máquinas pensarem. Contudo, mesmo quando falamos em consciência humana, nós não conseguimos identificar aonde está a consciência e também não sabemos identificar claramente o que significa consciência. Ou talvez não temos a capacidade de identificar plenamente quais são os casos em que a consciência se manifesta de modo objetivo ou de modo subjetivo. Portanto, Turing acredita que não se trata de um problema que deva ser imediatamente posto como forma de objetar, de impedir a capacidade de vermos se as máquinas podem realizar com competência linguística as suas atividades. Por último, Alan Turing deixa para verificar o grande teste que foi estabelecido por Ada Lovelace. Qual seja, o argumento
de que as máquinas nunca podem criar nada e somente executam ordens em um sistema pré-determinado e que responde de uma forma limitada ao que é estabelecido pelo programa. Hoje em dia, nós diríamos, em adendo a essa objeção, que poderíamos crer que jamais as máquinas poderiam pensar, porque toda a informação é trazida de fora por meio de um programador externo que necessariamente é um humano. E, portanto, ou pela arquitetura em que as máquinas pensam, ou pelos modos em que se dão as rotinas de raciocínio, nós teríamos em todos os casos que a programação seria externa e, portanto, as máquinas não poderiam legitimamente pensar. Essa objeção de que jamais as máquinas poderiam criar algo também é algo que pode, de certa maneira, nos surpreender. As máquinas, em suma, podem, em certa medida, inclusive, nos surpreender. E mesmo que a programação e a sua arquitetura sejam excelentemente formuladas, é possível que o cálculo inicial não preveja todas as possibilidades de arranjos. E um modo de raciocínio por reforço ou por aprendizado ou por evolução no aprendizado, é possível hoje nós afirmarmos que a máquina talvez possa surpreender com uma capacidade criativa. Seria, portanto, possível contraditar essa tese, na opinião agora de Turing, de que os cálculos talvez não tenham sido na programação ou na sua arquitetura exaustivos ao infinito, capazes de cobrir todas as possibilidades previstas pelo programador externo e, portanto, não responderiam às máquinas por uma programação tão pré-determinada como estabelecida e pensada por Ada Lovelace. Portanto, as máquinas poderiam, nesse caso, nos tomar de surpresa. Nós podemos também afirmar que haveria, na presença do pensamento, a ideia de um ato mental criativo. E essa seria uma objeção forte à presença de um pensamento artificial. E podemos considerar que, dado o fato que o pensamento criativo é exclusivo dos seres conscientes, então nós não teríamos a presença de pensamento entre as máquinas. Não teríamos a possibilidade do surgimento real dessa surpresa que nós afirmamos antes. Para Turing, a percepção de que o ato criativo ele é exclusivo dos humanos se revela como uma percepção arrogante de que a mente humana é a única capaz de perceber todas as consequências de determinado ato e que é uma surpresa não poderia advir, por exemplo, de uma ação, inclusive, de animais. A história hoje nos demonstra claramente que os animais têm um nível de pensamento superior, inclusive, ao que nós imaginávamos anteriormente. E um certo nível de consciência, por assim dizer. Turing antecipava essa intuição e dizia que essa arrogância que nós tínhamos em relação ao tema é uma arrogância humana que poderia nos trazer grande surpresa no futuro. A ideia de que as máquinas somente podem realizar atos pré-determinados, conforme ordens pré-definidas, tal como se fosse um tear mecânico da época de Ada Lovelace, talvez possa ser limitada no tempo ao período em que ela estava elaborando suas visões. E tal como os humanos possuem fases na vida de desenvolvimento, primeira infância, depois juventude, depois a fase adulta, as máquinas talvez tivessem na sua evolução as mesmas fases. E talvez lá nos primórdios, quando Ada Lovelace tratava do tema,
estava ainda verificando a infância do surgimento dessas máquinas com ações automatizadas, mecânicas e artificiais. E tal como as máquinas, os humanos também precisam de um tempo para se desenvolver. E este tempo de desenvolvimento exigiria uma certa educação. Logo, o comportamento das máquinas e dos humanos, de forma aleatória, poderia compor este elemento, que é o elemento fundamental da aprendizagem humana, que é o modelo de tentativa e erro e provavelmente programas que tenham aprendizado com o reforço por meio de ações com tentativa e erro, teriam um espaço dentro dessa evolução das máquinas. Como você pode notar, esse artigo ele ataca diversas objeções que apareciam à sua época e se trata de um dos textos mais importantes da filosofia da inteligência artificial. Ele nos alertava também das graves consequências que podem ocorrer no surgimento real e autêntico de máquinas que verdadeiramente pensam. Imagine a humanidade, tão senhora e soberana da história até o momento, ter que partilhar do seu sistema, de seu mundo, com uma nova forma de inteligência capaz de pensar no mesmo nível do humano ou talvez com mais capacidade do que os próprios humanos. E a última indagação, não posta por Turing, mas que surge como intuição já no texto dele, é que será que nos é dado imaginar sem cautela e sem prudência de que nunca haverá a possibilidade das máquinas virem a pensar e como a humanidade se portaria no surgimento real de uma inteligência artificial autêntica disputando espaço com a inteligência humana. Este era o episódio de hoje e os convido para assistirem o próximo sobre John Searle e o tema das máquinas que não pensam. Muito obrigado, até a próxima.